Marcelo Silveira e esse é o nosso podcast Conta Pra Nós. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Rogério Ribeiro. Ele é especialista em direito desportivo. Fiquem ligados, ele irá trazer vários insights, várias histórias, como que funciona o contrato de jogador. Será que existem cláusulas que o jogador pode exigir que o clube coloque no contrato ou não? Quais são os bastidores do mundo do futebol, o esporte mais querido por nós, brasileiros? Fique ligado que eu tenho certeza que você gostará muito dessa entrevista. Dr. Rogério, obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos bater um papo aí sobre esse assunto tão interessante. Obrigado, Marcelo, eu que agradeço e estou ansioso para a gente começar aqui a falar sobre direito esportivo, que eu gosto tanto, e sobre futebol, que é o esporte predileto aí dos brasileiros, e outros esportes também, né? Que tem gente que gosta muito também de basquete, vôlei, e aí o direito esportivo abrange todos os esportes. Queremos agradecer o nosso patrocinador oficial, a Rendkiss Imobiliária, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. Antes de nós entrarmos no assunto, Dr. Rogério, fala um pouco para nós sobre você. Você é de Londrina mesmo? Como é que é? Eu nasci em Maringá, mas me mudei para Londrina com 5 anos de idade, né? Meu pai veio promovido na empresa que ele trabalhava na época. E desde então estou em Londrina, voltei para Maringá em 2012 a trabalho, mas desde então estou aqui. Me formei aqui, me casei aqui, minha família é toda daqui. Legal, legal. Pé vermelho. Pé vermelho, com certeza. Vermelho. Torcedor do Tubarão. Inclusive fui na final do Campeonato Paranaense contra o Maringá. Estive no Willie Davis, estádio que eu já tinha ido quando criança, e voltei como torcedor do Londrina, torcendo contra o Maringá, cidade que eu nasci. Legal. Tubarão. Vamos falar um pouquinho do Tubarão aqui ao longo da entrevista. O Tubarão vai disputar qual série esse ano, do brasileiro? O Londrina está na Série C do Campeonato Brasileiro. O ano passado ele tentou o acesso, não conseguiu, chegou aí até a segunda fase, né? Depois a gente pode falar também como funciona. O Campeonato Brasileiro da Série A e B tem uma forma de disputa, a Série C tem outra, e a Série D outra ainda. Então Londrina passou para a segunda fase, mas daí na segunda fase ele não conseguiu chegar até as semifinais e não conseguiu subir para a Série B. Bacana, vamos lá, vamos falar bastante hoje sobre o futebol, né? Falar um pouquinho também sobre o Londrina aí, o time da nossa cidade. Mas falando sobre contrato, né? Geralmente as pessoas acreditam que os contratos entre clube e jogadores, eles têm um padrão e todo jogador tem que seguir aquele padrão. Dr. Rogério, qual foi a cláusula contratual mais absurda que você já viu em algum contrato de jogador? Assim, o contrato, ele de fato segue algum padrão, mas não são todos os contratos que vão ter as mesmas cláusulas. Existem aquelas que são obrigatórias, que estão previstas inclusive em legislação, e aí tem as cláusulas que são negociadas entre atleta e clube. Não que eu tenha participado, né? Até gostaria, mas não participei. Mas algumas cláusulas que eu acho interessante a gente falar aqui. Tem a do Luis Suárez, quando ele foi contratado pelo Barcelona em julho de 2014, logo após a Copa do Mundo. Teve aquele episódio na Copa que ele mordeu o Chiellini, o zagueiro italiano. E aí o Barcelona, para se prevenir de uma situação como essa, até para a imagem do clube ou para o atleta ficar suspenso, porque é um atleta que custa um valor, que tem um valor alto. Para se prevenir, ele fez uma cláusula anti-mordida com o Suárez, que o atleta teria que indenizar o clube caso ele viesse a morder um atleta e ficar suspenso por isso, e também a prejudicar a imagem do clube. Tem uma situação com o Neymar também, se não me engano foi na renovação com o PSG. O Neymar já estava com a imagem um pouco desgastada na França, né, com os torcedores do Paris Saint-Germain, e fizeram uma cláusula com ele cláusula de bom moço, digamos assim. Ele tinha que cumprimentar os torcedores antes e depois da partida e estar disponível. Então ele tinha que estar disponível para os torcedores do PSG. O time vai entrar para aquecer, ele vai lá, cumprimenta, acabou o jogo, vai lá, sauda a torcida também.
porque ele estava com a imagem desgastada com a torcida. Há informações que para essa cláusula, só para ele cumprimentar a torcida, ele ganhou em torno de 400 a 500 mil euros. Poxa. No ano de contrato ali. Então é um valor considerável. Claro que para ele é nada. E aí tem uma situação bem interessante, mas essa nem direito eu fazia ainda. Foi em 1996. O jogador Giuseppe Reina, um alemão, ele foi contratado por um clube, e por 3 anos o contrato, e ele exigiu que a cada ano de contrato o clube pagasse uma casa para ele. Então assim, ele foi contratado ali para jogar em 96, 97, 98. A cada ano que ele completasse de contrato, o clube teria que dar uma casa para ele. E o clube aceitou. Porém, no contrato não tinha especificação. É uma casa de alvenaria, é um sobrado, o que é? Não, especificação nenhuma. E o clube foi lá, quando ele completou, cada ano que ele completava, o clube deu uma casa de Lego para ele. Isso é verdade, tá? E aí, essa situação, depois eles foram parar no tribunal, e a notícia que se tem é que eles resolveram judicialmente isso de forma amigável. Tá? Provavelmente o clube pagou uma indenização ali referente ao que seria o valor das casas. Mas, na época do contrato, pagou casas de Lego. Poxa. Tem um contrato do Ronaldinho Gaúcho também, que parece que ele só podia sair 2 vezes na noite por semana. Na verdade, os clubes tentam que os atletas não saiam. Mas como era o Ronaldinho Gaúcho, era alguém que gostava da noitada e era um jogador já renomado, que dispensa comentários, quando ele foi pro Flamengo, o Flamengo também aceitou, e isso estava em cláusula de contrato, que ele poderia, 2 noites por semana, ele poderia sair para balada. Claro, teria que se apresentar para treinar, mas ele poderia sair para balada sem nenhum problema, sem nenhum tipo de multa pelo clube ou algo nesse sentido. Doutor Rogério, realmente existem cláusulas que são secretas nos contratos? Por exemplo, para controlar a vida dos jogadores? Marcelo, essa é uma boa pergunta, tá? Na legislação, não há nenhuma previsão legal para formalizar uma cláusula secreta. Então, pelo contrário, no Código Civil, os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé. Então, as 2 partes têm que estar cientes de todos os termos do acordo, de todos os termos do contrato. O que acontece é que todos os clubes, a gente pode estar falando de clube da Série A, ou até clube de Série B, ou clube que só disputa estadual, todos os clubes vão ter um mínimo de respaldo jurídico que seja. Então, eles vão fazer um contrato sabendo tudo que está ali. A gente sabe que a realidade de jogador de futebol é bem diferente. Né? Muitas vezes a gente fala, um jogador de futebol ganha, 1 milhão, 2 milhões, mas o jogador de Série D, até mesmo Série C, é um valor bem inferior. E muitos não têm uma escolaridade elevada, então eles não têm um conhecimento de interpretação de contrato. Às vezes o clube coloca algumas cláusulas ali que qualquer advogado vai saber interpretar, mas o atleta simplesmente lê, não interpreta e assina. Até por isso, eu acho interessante que o atleta esteja acompanhado de um advogado, do empresário que seja, mas um empresário que vai defender os interesses dele. Tá? Então, o que acontece? Às vezes o atleta tem uma cláusula lá que ele olha e fala, acho que isso aqui não tem problema, e assina. Mas não é uma cláusula secreta. Está prevista no contrato, é uma cláusula legal, mas ele não tem um conhecimento sobre isso. Tá? E aí é um problema, né? Porque se o atleta assina um contrato de 5 anos com uma cláusula que ele desconhece ou que tenha interpretado de forma errada, ele vai ficar vinculado a esse clube por 5 anos. E não pode sair. Sair é quebra de contrato. Se ele sair, ele vai ter que pagar a cláusula indenizatória. Ou ele, ou o clube que venha contratá-lo, né? Claro, se o clube no qual ele está jogando cometeu algumas irregularidades previstas em lei, ele também vai poder pedir a rescisão. Mas se tiver tudo ok, tudo dentro da normalidade do contrato, ele não vai poder sair sem o pagamento da multa, né, que a gente fala. Você comentou que os clubes não gostam que os atletas saem, né, na noitada, enfim. Né, tem um caso lá do Ronaldinho, que era Ronaldinho Gaúcho, né? Sim. Que tinha as exceções.
Mas existe assim alguma cláusula no contrato que impede que os jogadores possam, por exemplo, andar de moto, praticar esportes radicais? Não é uma cláusula que vai estar no contrato de todos os jogadores, tá? Mas existe sim. Tem alguns casos conhecidos. Por exemplo, você paga o Neymar. Hoje a gente vai olhar para o Neymar, ele vai escolher a forma que ele quer fazer o contrato dele com o Santos. Tá? Estou supondo aqui, mas ele pode chegar para o Santos e falar, eu quero dessa forma o meu contrato. E o Santos o Neymar, provavelmente vai aceitar. Se puder cumprir com aquilo, vai aceitar. Mas se a gente pegar um jogador aí em meio de carreira ou começando a estourar e que vá gerar um custo alto para o clube normalmente coloca uma cláusula dessa. Por quê? Se esse jogador se machuca, o jogador precisa do corpo. O clube contrata a atividade de jogador que depende do corpo dele. Então, se esse jogador se machuca, o clube fica pagando e sem ter esse jogador para contar ali para o dia a dia. Inclusive, se não me engano, é a cláusula 20, artigo 29, parágrafo 7º da Lei Pelé, ela tem uma previsão que essa cláusula precisa estar no contrato, tá? Se o jogador se machucar e se lesionar por mais de 90 dias em uma atividade que seja inerente ao futebol, então, por exemplo, ele foi lá, praticou um esqui, quebrou a perna e ficou mais de 90 dias sem jogar. O clube vai poder suspender o contrato e não vai precisar pagar o salário desse jogador. Isso somente se essa cláusula estiver específica no contrato. Mas há uma previsão legal para isso acontecer. Está na Lei Pelé. Então, assim, o jogador foi andar de skate. Andou de skate, se machucou, teve que ficar mais de 90 dias parado. O clube vai poder suspender o contrato, vai poder ficar sem pagar o atleta. Artigo 28 da Lei... 29, parágrafo 7º. Parágrafo 7º da Lei Pelé. Legal. Até uma coisa que a gente estava falando sobre, não é só o futebol, o próprio Max Verstappen, que é tetracampeão mundial de Fórmula 1, ele falou recentemente, ele estava numa corrida de motocicleta, de moto velocidade. Não me recordo se é corrida de moto velocidade ou um evento da Red Bull, tá? Mas ele comentou com o piloto da moto velocidade que ele não pode andar de moto, por força do contrato com a Red Bull. Porque, imagina, o contrato do Verstappen com a Red Bull é de milhões. Então, ele está na Fórmula 1, que é um esporte de altíssimo risco, porque qualquer acidente é um acidente forte, e ele não pode andar de moto nas horas vagas. Mas aí a gente pode entender que, por exemplo, se ele se acidentar de moto, não é uma coisa relacionada à profissão dele. Agora, correndo, se ele se acidentar, ele continua recebendo, sim, normal. Isso. Né? Porque sim. Porque aí ele está exercendo relacionado atividade. ao trabalho, né? Quando o jogador realmente perde quando quebra contrato? Tá. É que aí a gente tem algumas situações, né? Por exemplo, se for um contrato que o jogador deu causa, ele quer sair do clube. Existem, para deixar mais fácil, existem duas cláusulas que essas são obrigatórias em todos os contratos especiais de trabalho esportivo. Se eu puder falar aqui, acho que fica mais fácil para explicar. O contrato especial de trabalho esportivo é um contrato do atleta. A única modalidade que exige esse contrato é o futebol, tá? Então, a Lei Pelé reconhece que é profissional o atleta com o contrato especial de trabalho esportivo vinculado à federação. Por exemplo, no futebol, a CBF, confederação. Só que a única modalidade que exige, de fato, esse contrato é o futebol. Então, há um entendimento... Depois a gente vai falar de TJD, que há um entendimento que a modalidade que seria profissional é o futebol. Nesse contrato, é obrigatória a cláusula indenizatória e a cláusula compensatória. A cláusula indenizatória, se o atleta deu causa à rescisão, ou se um clube vem e quer levar o atleta, o clube tem que arcar. O Corinthians quer contratar um jogador do Palmeiras. O Corinthians tem que pagar para o Palmeiras essa cláusula indenizatória, que é popularmente conhecido como multa. O clube pagou a multa. Isso aí está no contrato. Essa cláusula indenizatória é de valor de até R$2.000 do salário médio do jogador. Esse é o teto. Até R$2.000 o salário médio do jogador.
para transação nacional. E para internacional não tem teto. Então, se eu quiser contratar um jogador hoje, eu vou pagar para ele 10 mil, faço 10 mil vezes 2 mil. Essa é a multa limite para ele para transferência dentro do Brasil. E para transferência internacional, posso colocar lá 1 bilhão. Tá? Claro, vai ter um bom senso, o atleta também vai ter que concordar. Agora existe uma situação que o clube pode dar causa. Por exemplo, não pagou salário. Tá? Então, se o clube não paga salário, o atleta pode pedir a rescisão do contrato. A Lei Pelé estabelecia 3 meses de salário atrasado. E aí a doutrina foi a jurisprudência foi nesse sentido. Então, você entrava com uma ação. É claro que quando se fala de ação trabalhista, não é rápido. Mas o atleta podia entrar com uma ação trabalhista pedindo a rescisão unilateral do contrato em razão do descumprimento. O clube deixou de pagar o salário por 3 meses. E aí, quando a gente fala salário, pode ser direito de imagem, que depois a gente também pode falar sobre a diferença. Podia ser o depósito de FGTS. A FIFA, em 2021, salvo engano, ela trouxe o entendimento que 2 meses de atraso de salário, o atleta já pode pedir essa rescisão. Então, o clube deixou de pagar o atleta por 2 meses, ele já pode pedir a rescisão. Em 2023, entrou em vigor no Brasil a Lei Geral do Esporte. E aí, essa lei traz agora a previsão de 2 meses. Então, hoje, 2 meses, o clube deixou de pagar o atleta, o jogador, ele tem direito de pedir a rescisão. E aí, quanto que o jogador pede? O contrato é de 1 ano. O clube não pagou nenhum dos 2 primeiros meses, já pede a rescisão. O atleta tem direito à totalidade do contrato. Tá? Então, um contrato de 3 anos, no primeiro ano rescindiu, por culpa do clube, né? Então rescindiu porque não está pagando salário. Às vezes, nem é só isso, tá? O clube pode estar com o salário em dia, mas está com o lateral direito lá, ele fala, poxa, esse lateral eu tô com outros 2 aqui, eu não vou usar. E eu tenho mais 2 anos de contrato, eu vou mandar ele embora. O clube manda embora, está com o salário em dia. Mas ele tem mais 2 anos. Ele teria direito à totalidade? Sim, ele tem direito à totalidade do contrato. Poxa, legal isso aí. Porque o contrato especial de trabalho esportivo, ele é um contrato por prazo determinado, mas ele diverge um pouco do contrato por prazo determinado da Justiça do Trabalho, da CLT. Na Justiça do Trabalho, o prazo máximo é de 2 anos. Na nossa legislação desportiva, é de 3 meses a 5 anos. Então, é um prazo determinado, só que ele pode chegar até 5 anos. E na rescisão do contrato na Justiça do Trabalho, na CLT, quando há um contrato por prazo determinado e você rescinde, você paga a metade do que falta. Na Justiça Desportiva, você vai pagar a totalidade. Então, assim, um atleta, se o clube der causa à rescisão, mandar embora ou deixar de pagar, recolher FGTS, pagar salário, o atleta não vai perder nada do contrato. Ele tem direito a receber a totalidade. Tá? É uma situação que acontece, por exemplo, na Série C. O ano passado, um jogador de um clube... É até um clube bem tradicional aqui no Brasil, tá? Eu estava falando da diferença do regulamento. Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, acredito que todo mundo vai conhecer. São 38 rodadas, 20 clubes, você enfrenta o mesmo clube 2 vezes e de volta. Você tem calendário o ano todo. A Série C são 20 clubes, só que é jogo só de ida. Então você enfrenta o clube uma vez, são 19 jogos. Desses 20 clubes, 8 se classificam. Então vamos supor que a 19ª rodada acabe no dia 20 de julho. E o campeonato vai acabar só em outubro. Nenhum clube vai chegar para o jogador e vai falar, olha, como eu não sei se a gente vai passar ou não, eu vou te contratar até julho. Não, o clube vai lá e no mínimo faz contrato com o jogador até o último dia da Série C, até a data da final, porque já sai no calendário da CBF, então você faz até a data da final. E aí o que acontece? O clube chega e não passa para a fase de mata-mata, para a segunda fase, né? Porque ainda é uma fase de grupos, só que reduzida. O clube rescinde com o jogador. Falou, olha, obrigado, a partir de amanhã você não precisa vir, a gente vai reformular o elenco para o ano que vem. E aí o atleta fica um pouco perdido. Isso acontece em muitos clubes, tá? De Série C, de Série D, clube que disputa só estadual. O Paulista, por exemplo, é um estadual com dinheiro, mas que tem clubes que param por ali. Então, acontece em vários clubes que disputam campeonatos menores.
E aí o atleta não teria direito? O atleta tem direito à totalidade, como eu falei agora há pouco. Se o contrato vai até dia 30 de outubro, não interessa que o campeonato para esse clube acabou em julho. O clube tem que continuar pagando o atleta até outubro. E o atleta tem que estar à disposição do clube. Claro, se tiver machucado ele vai estar no departamento médico, mas à disposição do clube até o final do contrato. E se não pagar isso, o atleta tem direito a entrar com uma ação para cobrar essa diferença. Diante de tudo isso aí que você está falando, os clubes precisam ter muito cuidado com quem contrata, né? Se contratar mal, vai ter que ficar com perna de pau lá o campeonato inteiro, ou então mandar embora e ter que indenizar o cara ainda. Sim, para o clube. Complicado. O clube, na verdade, hoje em dia, clube de Série A com certeza, de Série B também, o próprio Mirassol, você vê que está investindo em infraestrutura. O Red Bull tem um espaço novo agora também. Assim, os clubes têm buscado melhorar sua infraestrutura. Isso envolve o quê? Scouting também. Tá? Então o clube vai atrás do jogador, vai ver como que esse jogador se comporta, se esse jogador, as características dele, se é um jogador que fica muito lesionado, se é um jogador que fica muito tempo suspenso. E aí, isso até é uma questão de profissionalização, tá? Você pega clubes associativos, que é a grande maioria, né? São Paulo, Flamengo, são todos clubes associativos. O Botafogo também existe o clube associativo, mas tem a parte da SAF, que é quem toca futebol, assim como o Cruzeiro. Quando a gestão é feita profissionalmente, tem o Joãozinho aqui, que é um lateral direito bom, mas nosso time já tem 2. Compensa contratar? Eles vão ver isso. Dependendo do clube, mas é amigo do treinador, é amigo do dirigente, contrata, vai contratando. O que acontece? A SAF tem um dono. Esse dono ele não quer perder dinheiro, pelo contrário, visa lucro. Não adianta falar, mas poxa, será que o cara vai gostar do Botafogo? Gente, ele quer ganhar dinheiro. Só que para isso ele precisa que o time dele esteja bem. Então ele não vai destratar o clube, ele não vai denegrir a imagem do clube. E aí a associação é um presidente que vai ter uma eleição. Então, muitos clubes você vê aí afundado em dívidas, porque o presidente pega, nossa, eu tenho 3 anos aqui, eu acabei de ser reeleito, tem mais 3 anos. Agora eu vou gastar o que o clube não tem, vou fazer um baita time, eu ganho, de repente, um campeonato brasileiro, ganho uma Libertadores, fico com o nome na história do clube, os torcedores vão me amar. Quando eu sair, azar de quem entrar. Entendeu? Porque daí o presidente novo pega o clube afundado em dívidas. Às vezes você pega um clube com salários de jogador de reserva ganhando 1,5 milhão. Então, assim, é complicado, tem que tomar muito cuidado. Por isso que tem que ver a questão tem que ter essa profissionalização por dentro do futebol. Tem que ter quem faça análise das contratações, do scouting, das estatísticas, né? Você está falando do presidente do clube. Geralmente são de quantos anos o mandato deles? Aí vai de cada clube. Isso, vai do estatuto do clube. Normalmente 3 anos. E se o cara estiver fazendo um mau trabalho, tem como tirar ele ou tem que respeitar o prazo que ele foi eleito? Depende, tá? Se o mau trabalho dele for contratou mal, trouxe um treinador que, nossa, ninguém queria, não tem o que fazer. Tá? É um presidente do clube que está ali, mas ele está exercendo a profissão dele, ele está convicto de que aquilo é bom. Mas ninguém queria esse treinador, por que você trouxe? Porque eu acho que ele é bom, acho que ele vai ajudar o clube, ou ele cabe dentro da finança do clube, entendeu? Ou é meu amigo. Acontece. Agora, aí você não consegue. Agora, se houver indícios aí de fraude, desvio de dinheiro, essas coisas ilícitas, aí sim é possível. Doutor Rogério, meu time, estou dando exemplo, tá, gente? Meu time é ruim. E eu tenho que culpar alguém. Pelo meu time ser ruim, tá sempre perdendo. O torcedor pode processar um árbitro ou um clube por causa de erro ou prejuízo no jogo? Assim, o judiciário permite acesso para todos, né? Processar, ele pode processar. Não vai ser proibido de processar um árbitro. O problema é que o árbitro, a própria função dele
você já imagina que ele está tomando uma decisão com base na boa-fé. Tá? Então, se você colocar num programa desportivo, por exemplo, após uma rodada, às vezes os próprios ex-árbitros vão divergir de uma decisão. Uhum. Então, assim, o torcedor, ele, no grupo do WhatsApp, na resenha pós-futebol, ele vai comentar. Ah, foi falta, não foi pênalti, era para expulsão. Isso aí é o futebol, é o esporte mais amado pelos brasileiros e é normal. Então, assim, existe essa divergência. Se você não comprovar uma má-fé, você pode processar, mas ganhar é quase impossível. Uhum. Você vai ter que comprovar uma má-fé, um dolo ali, que assim, ou vai ser de fato, como foi o caso do Dilson Pereira de Carvalho, em 2005, que foi comprovado lá na máfia do apito, se não me engano, que havia de fato uma fraude, né? Uhum. Ou vai ser muito difícil. Não, mas é que recentemente teve um pênalti pro Palmeiras contra o Sport. Esse aí não houve divergência. Tanto que o árbitro foi afastado após a partida. Só que ele está ali apitando e ele está suscetível a erro. Todos acreditam que ele não tenha feito aquilo de má fé. Ele não fez para prejudicar o Sport ou para favorecer o Palmeiras. Tanto que em outra rodada, quando ele voltar, pode ser que ele prejudique o Palmeiras em um lance também. E não é por má fé. É porque é um erro que pode acontecer. Uhum. Tem o VAR que está ali para tentar consertar. Mas pode acontecer. Então, assim, se o torcedor quiser processar o árbitro única e exclusivamente porque ele achou que o time dele perdeu e que o responsável pela derrota foi o árbitro, ele vai poder processar, mas a chance de sucesso é quase zero. Uhum. É bem difícil. O senhor tem conhecimento de algum clube, por exemplo, tá lá com algum problema no Tribunal de Justiça Desportiva e, de repente, comprar o julgamento, tentar interferir de alguma forma? Assim, eu não tenho conhecimento, tá? E eu acho que é bem difícil isso acontecer. Porque o Tribunal de Justiça Desportiva e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, eles são órgãos independentes, tá? E eles não têm a ver com o judiciário, eles são órgãos independentes que vão julgar as questões desportivas. Então, assim, é muito difícil um clube vir a comprar uma decisão. É que existem situações que levam ao torcedor pensar, poxa, foi favorecido porque é um clube X, porque é o clube Y. Tem o caso do 2013, se não me falha a memória, que era para o Fluminense ter sido rebaixado. E aí a Portuguesa escalou o jogador Everton, que tinha sido expulso. Uhum. Ele foi expulso contra o Vasco. Eu posso estar errando os times, tá? Eu acho que é isso. Ele foi expulso contra o Vasco. Ele não jogou o jogo seguinte, já cumprindo a punição automática. Uhum. Porque você é expulso, tem a punição automática de um jogo. E na sexta-feira, véspera do próximo jogo, então, do que ele estaria apto a jogar, saiu o julgamento dele e ele tomou mais um jogo. Eu não me recordo se na época a Portuguesa alegou que não foi notificada ou o advogado foi notificado e não comunicou o clube. E a Portuguesa colocou esse jogador para jogar. Uhum. Então ele jogou de forma irregular. E no mesmo campeonato, o Flamengo jogou a final, o lateral esquerdo André foi expulso. Como era o último jogo da competição, e na época se cumpria no Campeonato Brasileiro, e não... Hoje você vai expulso na final da Copa do Brasil, você cumpre no próximo jogo da Copa do Brasil no ano seguinte. O atleta teria que cumprir no Campeonato Brasileiro, que era outra competição organizada pela CBF. E aí o Flamengo foi notificado disso e o atleta jogou. Ele teria que cumprir suspensão e o atleta jogou. Com isso, Flamengo e Portuguesa perderam pontos, o Fluminense acabou passando os dois na tabela e a Portuguesa foi rebaixada. Na época falaram, se fosse o Fluminense no lugar da Portuguesa, não aconteceria nada. Mas isso por quê? O Fluminense tem a força dele política lá dentro. Mas assim, se o jogador de fato estava impedido de jogar, se o clube foi notificado disso, infelizmente o clube tem que ser punido. Então o Fluminense... errou, né? O clube errou. O Fluminense não tem como falar que o Fluminense comprou um julgamento do qual ele nem participou. Uhum. Entendeu? Uhum. Pegando um gancho nisso, tinha os gatos do futebol, né? Uhum. Questão da idade e tal. Quando isso acontece,
e é descoberto, quem que é penalizado? O jogador e o clube ou só o clube? Vai depender da situação, tá? Se a gente for voltar um pouco no tempo, em 2001, teve o caso do Sandro Hiroshi, pelo São Paulo. Que o São Paulo estava muito bem no campeonato, descobriram que o jogador era gato, e aí o time perdeu vários pontos. Então, assim, hoje em dia, se o clube comprova, fala, olha, eu contratei esse jogador de tal clube, ele veio da Federação X, o registro dele está aqui, eu não tinha como saber. Pode ser punido somente o jogador. O clube consegue uma absolvição nesse caso, tá? A não ser que de fato comprove. Assim, o clube poderia ter descoberto, o clube talvez soubesse e não passou essa informação. Então, existe a possibilidade de punir os dois. Mas hoje, o que tem o entendimento é no sentido de punir o atleta. O jogador pode ser preso por algo que ele fez dentro de campo, como uma agressão, por exemplo? O jogador pode ser preso por algo que ele fez dentro de campo. O campo não dá imunidade para o jogador praticar qualquer ato. Por exemplo, racismo é um crime. Se o jogador cometer racismo dentro de campo, ele pode sair dali preso. Ele pode até mesmo ser preso em flagrante. Tá? O que acontece é, se você faz uma prisão em flagrante, você tira ali talvez até a igualdade de disputa, porque o clube conta com esse jogador para o jogo, você causa um alvoroço no estádio. Então, muitas vezes, isso aí vai ser decisão em loco ali, de quem estiver ali para dar o flagrante ou para fazer a prisão. O policial pode aguardar o jogo encerrar e fazer a prisão do jogador, levá-lo para a delegacia. Acho que a gente já tem caso aqui na Libertadores de um argentino que aconteceu isso. Se um jogador comete uma agressão no futebol, muito contato, ele vem dar um soco proposital no adversário, quebra o nariz ou, não sei, eventualmente machuca outra coisa, que o atleta cai, tem que ir embora de ambulância, uma lesão corporal grave. Ele pode ser preso por isso. É claro que a gente tem que tomar cuidado. Um jogador está vindo no contra-ataque, o zagueiro vai dar um carrinho e derruba o jogador, ele tem que sair de campo porque machucou o joelho, rompeu o ligamento. Isso aí é da profissão. Isso aí ele não quer... A intenção dele não é a lesão corporal. A intenção dele é parar uma jogada. A intenção dele é uma falta tática, que vai divergir de uma lesão corporal. Ele não vai ser preso por isso. Dificilmente responderá criminalmente por isso. Agora, um ato de racismo, uma importunação sexual. Hoje em dia, a gente vê que aumentou bastante o número de árbitros, de bandeirinhas, mulheres. Então, se um jogador fizer algo que seja considerado crime ali, ela pode denunciar, né? Tem o delegado da partida, tem os policiais que estão ali fazendo segurança e o atleta pode ser preso. Você sabe o que aconteceu com aquele jogador que agrediu o Neymar na Copa do Mundo? Se teve alguma consequência além da expulsão do jogo? Não lembro o nome dele. Você diz no jogo mesmo, que a bola vem alta e ele... Deu uma joelhada. Isso, uma joelhada. Que o Neymar... Foi aqui no Brasil, né? Que inclusive ele saiu machucado. Acredito que não tenha acontecido extra partida esportiva, não tenha acontecido nada com ele. Exatamente por isso. É um lance que a bola está flutuando, ele vem e fala, opa, vou fazer uma falta. Tá? Então, assim, às vezes, os árbitros têm dificuldade de interpretar um braço aberto. Por exemplo, recentemente teve São Paulo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Caleri teve uma bola lançada para ele, ele abriu o braço e acertou o rosto do jogador do Atlético. O juiz, na hora, parou, marcou falta e deu amarelo. Enquanto o jogador estava ali no chão, alguns minutos depois, o VAR chamou. O VAR chamou, foi lá, olhou, o juiz ficou olhando, câmera lenta, que esse eu acho um defeito do VAR, e aí expulsou. Chamou o jogador e expulsou. Então, assim, o árbitro precisou do VAR mais de uma vez, precisou ver o vídeo mais de uma vez, para ter a convicção que era um lance proposital, fez o gatilho com o braço para ser expulso. E é uma decisão que causou divergência. Então, assim, se decisões como essa causam divergência na expulsão,
Para a questão criminal, que daí são outros princípios, né, que regem o direito criminal, direito penal, vai ser mais difícil ainda. Então, essa questão do atleta, acho que da Colômbia, que fez a falta no Neymar, é muito difícil. Acho que seria, posso estar falando besteira, mas seria uma perda de tempo você esperar que o promotor ou que alguém faça algo, aqui não vai ter necessidade do promotor, mas que alguém represente esse jogador porque ele agrediu, fez uma falta no Neymar, entendeu? Que é uma joelhada nas costas. É claro, não é algo que se espera do futebol, mas também não é algo que ele fala assim, eu vou fazer isso aqui para esse cara ficar um ano sem jogar. Não imagino que tenha sido a intenção dele. Clubes que atrasam salários. O que acontece com esses clubes? Deveriam ser banidos do futebol? Como evitar calotes? Essa é uma situação que acontece cada vez mais no nosso país, né? Salvo raríssimas exceções, clubes têm frequentemente atrasado salário. Você perguntou se eles devem ser banidos, se eles devem ou se eles... Eles têm alguma punição por isso? Deveria ser banido por um tempo, por um campeonato? Punição desportiva eles não têm. Eles podem, como eu falei, deixou de pagar 2 meses de salário, o jogador pode pegar e falar, olha, eu tô indo, não é assim, tá? Eu tô indo embora. O jogador entra com uma rescisória, fala, olha, tá aqui, eles não me pagaram, o clube é intimado, citado, e ele fala se pagou ou não, e aí o juiz vai decidir. Isso existe a possibilidade do jogador pedir a rescisão. No Brasil, especificamente, hoje eu não vejo nenhuma norma para punir o clube desportivamente. Vai perder mando de campo, vai perder pontos, não vai poder contratar jogador, porque assim, até às vezes quem está vendo podcast pode falar, poxa, mas o Corinthians recentemente foi punido, que não poderia contratar jogador. Teve mais clube aí também que estava com punição aqui no Brasil. Mas isso é porque eles compram um jogador de fora, aí esse jogador vem e eles ficam devendo para clube estrangeiro. O clube entra na FIFA e a FIFA, sim, determina, olha, você não pode inscrever nenhum, você não pode inscrever nenhum jogador, até que está essa pendência. Tá? Então é o transfer ban que eles falam. Você está com transfer ban aqui, você não pode fazer essa transferência. Às vezes o clube contrata um jogador e ele fica lá treinando até resolver. Outro jogador, tá? Contratou você, não te pagou. Não pagou o clube que você veio. Aí contrata o seu colega. O seu colega está tudo ok, pagou para o clube, ele veio. Só que enquanto tiver o transfer ban, você não consegue registrar o jogador, não consegue regularizar o jogador. Ele não consegue jogar. Tá? Então, assim, se a gente fala só de norma local, só de legislação nacional, você não vai ter nenhuma punição para o clube. Não tem. Mas seria legal que tivesse, para tentar evitar que isso aconteça, porque realmente é um problema cada vez maior e que tem acontecido com quase todos os clubes. É possível que os clubes eles proponham um parcelamento de salários atrasados, renegociação? Sim, na verdade, sim. É até talvez uma estratégia dos clubes. Você fica ali 2, 3 meses sem pagar e, assim, essa situação que eu te falei é algo que está previsto na legislação, tá? Eu acredito que nem 5%, talvez nem 1% dos jogadores que tenham de fato, que estejam com salário atrasado em mais de 2 meses, vão entrar com uma ação para pedir a rescisão, tá? Não é algo comum de acontecer, é algo que está na legislação. Aí, desculpa, você perguntou sobre a artimanha que ele pode usar, né? Se por exemplo, está devendo salários, ele pode propor um parcelamento, uma renegociação? Exatamente. Então, é isso que eles fazem muitas vezes. Tá? Antigamente era até mais comum a gente ver reportagem. Às vezes os jogadores no centro, lá do centro de treinamento, no campo, no centro de treinamento, todos ali numa reunião, e o dirigente do clube negociando diretamente com os jogadores.
antigamente, tá? Hoje em dia, para fazer esse tipo de negociação, a maioria dos jogadores vão estar com advogado, o clube vai estar com advogado. Às vezes até mesmo só os advogados vão negociar, e aí o advogado vai passar para o jogador, né, para o cliente, fala, consegui esse parcelamento. E aí, estando as partes de acordo, consegue fazer. Então, assim, é algo que o clube faz para conseguir. Para evitar esse atraso grande, às vezes o clube faz o quê? Tá com 2 meses atrasado salário e imagem, que são 2 coisas. Vai lá e paga o salário. Tá? Aí no mês seguinte, paga os 2 de imagem e atrasa um salário. Vão fazendo uma dança ali com o dinheiro. Isso aí infelizmente, não vou dizer que é comum, mas não é raro. Tá? Não é raro. Legal você falar disso, né? Então tem o salário e a imagem. Isso. Todo jogador tem direito à imagem, independente se ele é um craque ou não. Ele jogou num clube, ele tem direito de receber pela imagem dele. Isso. Eu vou fazer a diferença aqui do contrato em si e do direito de imagem. Todo o contrato do atleta, segundo a legislação esportiva, o valor que ele recebe, ele pode receber 60% na carteira e 40% de imagem. Então, assim, todo jogador tem o direito? Sim, desde que exista esse contrato. O clube pode chegar e falar assim, não, eu não vou explorar a sua imagem, eu vou te pagar 10 mil que você vai ganhar, vou te pagar os 10 mil na carteira. Isso acontece? Nunca vi. Tá? Por quê? O clube vai pagar 1 milhão para um jogador. Um clube de Série A. Tem muitos jogadores hoje recebendo 1 milhão. Se o clube pagar 1 milhão de salário, ele vai ter que pagar todos os reflexos, impostos, sobre 1 milhão. O que o clube faz? Ele trabalha com a legislação. A legislação permite que até 40% seja de imagem, contrato de imagem. Então o clube vem e fala para o jogador, vou te pagar 100 mil, vou te pagar 60 na carteira e 40 de direito de imagem. Isso está ok. Tá? Isso não tem problema em relação a isso. E aí os reflexos vão ser sobre os 60 mil, os reflexos trabalhistas. Um problema aí para o clube, que também esse jogador que eu te falei, que estava num time tradicional na Série C ano passado e que teve o contrato rescindido antes do tempo, ele recebia 20 mil. 9 na imagem, 9 na carteira e 11 na imagem. Totalmente errado. Totalmente errado. A jurisprudência é pacífica, entrou na Justiça do Trabalho, o juiz reconhece que tudo aquilo é salário. Que não é... então, assim, ele desconsidera esse contrato de imagem, vira tudo salário, e aí 13º, férias, depósito de FGTS, vai ser tudo sobre o valor total, e não mais só sobre a carteira. Já E existe outra forma de caracterizar a fraude. O clube vai, pega um jogo... Como eu disse, acredito que 100% dos jogadores têm essa distinção de CLT e imagem. Tá? O que vai diferenciar é que às vezes um vai ser 40, outro vai ser 30, 25, só a quantidade da imagem. Mas normalmente é 60-40. Vai da negociação daí que o atleta fizer com o clube, né? Se o clube, eu acredito que você já tenha visto, antes dos jogos, os clubes lançam a escalação e ao lado sempre tem um atleta. Então o que acontece? O clube tem esse direito de imagem. Aí, às vezes, vai ter um jogo, do Fluminense, e aí tem um jogador reserva que entrou ali porque o principal tá expulso, só que ele vai jogar esse, e é um jogo importante, e é ele que tá ali no card. O jogador falou, né? Por que não é o Cano, por exemplo, que é o atacante? O clube faz isso para demonstrar que não é uma fraude o direito de imagem. Olha, eu estou pagando a imagem desse jogador e estou utilizando. Se o jogador entra depois numa ação trabalhista, eles não utilizavam minha imagem. Não, tá aqui no jogo Fluminense e Botafogo, tava a imagem dele aqui no nosso Instagram, utilizando a imagem e tal. No site, lançamento de camiseta. Poxa, o São Paulo tem jogadores ali renomados e que a torcida idolatra. Lucas, Oscar. Por que no lançamento não vai Lucas, Oscar, Caleri, que são os jogadores mais famosos? Não, mandaram o Igor Vinícius, que é o lateral direito. Porque o Igor Vinícius é um jogador que
que tem a imagem pouco trabalhada. Então, num lançamento de camiseta, você manda um jogador desse, manda um zagueiro reserva, manda um outro jogador que pouco participa dos jogos, então pouco tem a imagem utilizada nesses cards. E aí, se o jogador entrar com uma ação, o clube mostra, olha, eu utilizei a imagem dele. Está no lançamento, a imagem dele está colocando a camiseta aqui no site do clube. Então, tem formas de você demonstrar essa fraude. Agora, se o clube pega, contrata um jogador, paga a imagem dele, mas nunca utiliza, por mais que seja 60-40, se o advogado fizer um trabalho bem feito e de fato for uma fraude, você comprova isso e a totalidade do valor recebido vira salário. E aí vai ter esses reflexos que eu comentei contigo. Uhum. Se um erro de arbitragem prejudicar um time e esse time for rebaixado, o clube que foi rebaixado por um erro de arbitragem, ele pode processar a federação? Eu acredito, tá? Que a gente vai voltar naquela questão do torcedor processar o árbitro. Uhum. É claro que aí a gente tem que fazer uma distinção também. O torcedor processar o árbitro, a única possibilidade seria na justiça comum, numa vara civil. Aqui, o clube poderia se sentir lesado financeiramente, porque eventualmente foi rebaixado ou deixou de ganhar um campeonato, e buscar essa indenização na vara civil, na justiça comum, ou tentar até mesmo alguma coisa na justiça desportiva. Falou, olha, eu tive uma lesão por um erro de árbitro e a gente precisa rever isso, eu estou processando aqui. Se for algo que ele tenta reverter a decisão de campo, ele vai ter que entrar na justiça desportiva inicialmente. Tá? Agora, se for para uma reparação, não, eu fui rebaixado, não tenho o que fazer desportivamente, mas eu quero ser reparado por essa lesão que eu sofri. Aí ele vai entrar na justiça comum. Acho muito difícil que o clube também consiga alguma reparação se não comprovar um dolo ou até mesmo uma má-fé. Uma coisa que é interessante nesse sentido, pouca gente sabe. Existem dois tipos de erro que podem acontecer. O erro de fato e o erro de direito. O erro de direito, ele pode cancelar uma partida de futebol. O erro de fato, não. O que é um erro de fato? O árbitro marcou um pênalti e foi feito fora da área. O juiz errou ali na hora. É um erro de fato. Entendeu? É um erro do lance. Deu impedimento e não estava impedido, ou algo nesse sentido. Tá? Uhum. Isso aí não anula jogo. Assim, é chance zero. Agora, o erro de direito, inclusive aconteceu no Campeonato Paranaense aqui desse ano. O Paraná Clube, eu não lembro quem que era o adversário, acho que quinta rodada do Campeonato Paranaense. O Paraná Clube fez 6 substituições. O regulamento, a lei prevê que você pode fazer 5 substituições. A não ser em caso que tenha choque de cabeça, daí você pode aumentar, né? Uhum. Se esse atleta que teve choque de cabeça, ele precisar ser substituído, você pode fazer uma alteração a mais. Ainda que não tenha feito nenhuma, você vai poder fazer 6. O outro clube também. O outro clube também. Vai ficar igual. Isso, os dois clubes. Só saiu o atleta do clube A no choque, mas os dois vão poder fazer 6 substituições. Tem que ter essa igualdade de disputa. Uhum. No caso do Paraná, não havia nada disso. O Paraná simplesmente fez 6 substituições, o delegado da partida não percebeu, o quarto árbitro não percebeu, fez 6 substituições e foi. Então, assim, isso é passível de anulação, porque há um erro de direito, há um erro das normas ali do esporte, entendeu? Não é, assim, um erro de arbitragem, algo nesse sentido. Uhum. Então, um time entrou em campo com 12 jogadores, o juiz não viu, não percebeu. Não contou, tal, entrou com 12, 11 na linha e jogou o jogo todo. Passivo de anulação. Entendeu? Claro, o TJD tem que ser acionado e aí vai julgar e provavelmente existe essa possibilidade de anulação. Agora, no erro de fato, é zero a chance de um erro de juiz, assim, um erro de arbitragem cancelar uma partida. Até porque se o clube foi rebaixado, ele estava vindo mal o campeonato inteiro, né? Não Sim, foi aquele jogo exatamente. Não é essa decisão do árbitro, não é esse erro que vai afetar. Senão ele teria que processar os árbitros de todos os jogos que ele perdeu.
Doutor Rogério, o VAR realmente trouxe mais justiça ou só transferiu erros para a cabine? O VAR, ele ajuda o futebol, tá? Ele ajuda na tomada de decisões. O problema que eu vejo, tá? Isso é uma opinião minha, principalmente no Brasil, me parece que os juízes ficam aguardando um posicionamento do VAR. Então, assim, às vezes poxa, eu acho que foi pênalti, mas eu vou deixar seguir, porque se foi o VAR me chama. Então ele deixa seguir. Na semifinal do Paulista, teve um lance do Palmeiras com Palmeiras de São Paulo, que foi exatamente o contrário, tá, do que eu tô falando. O juiz, a 15 metros de distância, marcou um pênalti assim, na hora, sem... Ele estava convicto, senão não teria marcado, né? Mas sem ter total visão do lance, sendo que o lance seguiu, ele poderia ter aguardado e esperado o VAR. Nessa situação, ele fez o contrário. Ele já marcou o pênalti na hora. Mas, às vezes, o juiz está em cima do lance. E aí ele espera... Ele vê que foi, mas ele espera seguir para o VAR chamar. Até porque ele pode prejudicar. Se é um lance que ele acha que é pênalti e, na sequência, sobra para um atacante do time fazer o gol, ele pode deixar seguir. Se o atacante não fizer, o VAR vai poder falar para ele, olha, sugiro revisão. Tá? Que é algo que eu acho interessante também a gente falar. Tem muita gente que acha que o VAR tem autonomia para decidir. O VAR ele só sugere. Tá? O VAR fala com a arbitragem o tempo todo e aí eles chamam de, eu sugiro revisão desse lance. O VAR é um árbitro que fica ali olhando os vídeos. Isso. Seria isso, né? Isso. E o árbitro da partida ele não é obrigado a seguir o que o árbitro que está olhando o VAR sugere, então. De forma alguma. A autoridade no campo é o primeiro árbitro, é o juiz, é quem está apitando. Tá? Então, assim, o juiz... Tanto é que existem várias situações que o VAR chama e o juiz fala, eu entendo que não, vou manter minha decisão. Tá? Isso aí volta naquilo que a gente falou. O torcedor vai processar, mas o próprio VAR pensa de um jeito e o juiz pensa de outro em algumas situações. Então, como que o torcedor pode falar, eu me senti lesado porque o árbitro decidiu assim? Mas é a opinião dele, é o entendimento dele, é a convicção dele. Ele estudou, treinou, trabalhou para aquilo. E ele está convicto que naquele lance ele acha que a marcação dele foi a mais correta. Então, assim, se o juiz marcou uma falta, a falta não pode chamar o VAR, tá? Mas deu um cartão vermelho e aí o VAR chama, olha, sugiro revisão, porque às vezes não é um lance para vermelho ou tinha um jogador, o que acontece? Quando é o último homem, tem um cartão vermelho. O VAR chama, olha, tinha um outro jogador ali que talvez estivesse na cobertura. Se o juiz entender, não, era o último homem para vermelho, a decisão final é do juiz. O VAR serve como auxílio. Você acha que os árbitros eles deveriam ser obrigados a dar entrevista após os jogos para explicar erros talvez cometidos ou alguma reclamação da torcida? Sim, eu acredito que sim. Futebol é uma indústria que movimenta milhões ou bilhões. Se você for ver, um treinador de futebol começa mal o campeonato estadual e ele já está com carga em risco. Tá? Um jogador perde um pênalti, vai ser crucificado pela torcida. A gente tem ESPN, Sport TV, Fox, vários canais vão criticar esse jogador. O árbitro ele recebe para estar ali também. Ele, embora devesse ser uma profissionalizado, que é algo que eu defendo, não é, mas deveria ser profissionalizado, ele recebe para estar ali e ele tem que arcar com ele tem que arcar com sua responsabilidade. Então, assim, igual eu estou falando, às vezes a divergência do árbitro do VAR, a divergência de árbitro e ex-árbitro que está comentando. Então, eu acho que seria bem legal se tivesse também um espaço para o árbitro falar que fosse por 5 minutos, ou então no dia seguinte, que seja, na sede da federação, ou até mesmo da CBF, para o juiz explicar, olha, eu marquei essa falta, porque no meu entendimento a regra diz assim, e eu interpretei a norma dessa forma. Poxa, no direito, você pega um artigo e 5 advogados interpretam de 5 formas diferentes. A regra do futebol pode acontecer isso em algumas situações. Então o árbitro vai lá e explica, olha, eu marquei por isso. Se ele vai ser mais amado ou mais odiado pela torcida? Eu acredito que não. Mas é uma forma de justificar. É uma forma de
trazer transparência para o futebol. Um pouco mais de transparência. Eu acho que seria bem legal se os árbitros pudessem dar uma entrevista ali, sim, para falar... Até mesmo para ser elogiado quando faz uma boa partida. Legal. Os clubes, eles podem pressionar na escolha de árbitros? Eles não deveriam, mas eles pressionam, tá? O Estatuto do Torcedor, ele prevê que o árbitro deve ser sorteado. Tá? O árbitro de toda a partida teria que ser sorteado. A CBF, ela escolhe os árbitros por critérios técnicos. Então, assim, ela vai levar em consideração o campeonato, a fase do campeonato, o jogo. Ela não vai pegar um São Paulo e Corinthians na 35ª rodada, com um dos dois podendo ser campeão e outro podendo ser rebaixado. Não é sorteio? Hoje em dia todos os deveria ser. Deveria ser, tá? Hoje ela escolhe por critério técnico. E isso traz uma chance muito maior dessa pressão. O que acontece, tá? O dirigente vai e fala, como que os dirigentes fazem isso? Não só na véspera do jogo, mas acabou um jogo, o treinador do Palmeiras, aí não é nem dirigente, o treinador do Palmeiras faz isso muito bem. Quando o time dele é favorecido pela arbitragem, quando há um entendimento da maioria de que houve um erro pró-Palmeiras, ele muitas vezes nem responde ou fala, eu acho que foi também, eu já pula, vai para outra pergunta. Se há um lance discutível contra o Palmeiras, ele fica 10 minutos na entrevista falando sobre isso. Tá? E não é exclusividade dele. Outros treinadores fazem isso, os dirigentes fazem isso. Eu adoraria ver um dia um dirigente de futebol chegar numa coletiva e falar, gente, hoje o nosso time foi favorecido. Nós entendemos que houve um erro de arbitragem, sim. Só que isso pode acontecer com qualquer time, pode acontecer com qualquer árbitro arbitrando. A gente não acha que ele tentou nos prejudicar, que ele quis nos roubar. A gente só está... que ele quis nos favorecer. A gente só acha que hoje houve um erro contrário ao nosso adversário e a gente foi favorecido com isso. Isso aí talvez trouxesse mais união dos clubes. Mas não, se erra contra o São Paulo, o Casares vai lá, faz uma nota, manda para a CBF. Aí, na rodada seguinte, se o São Paulo... Que já é uma forma, até respondendo a sua pergunta, de pressionar a escolha da arbitragem. Opa, esse juiz aqui... Não pode daqui 5 rodadas tem um jogo importante de São Paulo. Aí a CBF está lá. Ele já chega antes e fala, olha, aquele já juiz não. Lembra que deu problema. Então a CBF já tira esse árbitro para apitar. Então, assim, seria muito interessante se os dirigentes, treinadores, começassem a reconhecer e a falar sobre quando o time é beneficiado por um eventual erro. Tá? Mas a pressão existe com toda certeza, principalmente por parte dos dirigentes. A FIFA realmente protege os clubes brasileiros contra investidas milionárias de times da Europa e do Oriente Médio? Não existe exatamente uma proteção da FIFA. Falar assim, não, a FIFA não permite. O que acontece existem algumas situações. Por exemplo, isso aí não é para o Brasil, tá? Mas um jogador não pode sair do país dele se ele tiver menos do que 18 anos. Então, assim, um clube, o Chelsea contratou o Estevão agora. Por que ele ainda está no Palmeiras? Ele ainda está no Palmeiras porque ele está com 17 anos. Ele só pode ir para o Palmeiras quando ele completar 18. Às vezes, ele completa 18 em fevereiro. Eu até nem sei qual que é se ele já fez 18, mas eu acredito que não, tá? Mas se ele fizesse em fevereiro, aí ele poderia ir. Porém, a janela de transferência está fechada na Europa. Então, ele teria que continuar aqui até a próxima janela. No meio do ano, já está tudo certo para ele ir. Com o Endrick do Palmeiras, foi a mesma coisa. O Palmeiras contratou com menos de 18 anos, ele ficou no Palmeiras até fazer 18. Então, assim, os clubes europeus, principalmente, cada vez estão contratando jogador mais novo. Antigamente, o jogador saía com 21, 22, 23. Hoje, com 17 anos, eles estão contratando jogador. E aí não é uma forma de proteger, mas o clube vai conseguir ficar com esse jogador até os 18 anos. Nesse caso especificamente, tem uma situação que tem duas situações que o atleta pode se transferir para outro país, tá?
Se o clube que ele for jogar tiver a 50 quilômetros da fronteira, então, por exemplo, é um brasileiro que foi contratado para jogar no Paraguai, ou um paraguaio que veio para jogar no clube de Foz do Iguaçu. Legal, o clube está a 50 quilômetros de distância da fronteira. Ele pode vir mesmo sendo menor de idade. Ou se os pais do atleta, por motivo de trabalho, se mudarem para o país. Tá? Isso também a FIFA tem ficado muito em cima. Porque o que acontece? O Barcelona quer o Neymar. Poxa, meu Neymar está com 16, está arrebentando lá no futebol brasileiro. 16, vou ter que esperar 2 anos. Fala com o pai do Neymar, fala, você quer vir aqui? Te dou um emprego aí para você ganhar 100 mil reais, que para o Barcelona é nada. Dá um emprego para o pai do jogador, desde que não seja no clube, que daí vai ficar muito evidente. Leva os pais para lá e aí o jogador acaba indo e eles conseguem contratar do clube, tá? Mas isso a FIFA tem ficado em cima e é bem difícil. Agora, o fato em si de proteger não tem muito uma proteção. Ela prevê o primeiro contrato profissional do atleta, né, com cláusulas. Tem também multa para contrato de formação. Tem o valor que o clube recebe, o mecanismo de solidariedade, tem a questão da formação do atleta, que o clube, se o atleta ficar no clube dos 12 aos 23 anos, aí tem uma fatia que você vai dividindo assim, até 5%. Tá? Se o atleta ficar dos 12 aos 23, toda transação que for feita desse atleta, o clube vai receber 5%. Então o Londrina ficou com o atleta aqui dos 12 aos 23. Ele foi vendido para o Arsenal. Londrina vai ganhar a negociação do Arsenal. Se o Arsenal vender para o Real Madrid, ele ganha 5%. Se o Real Madrid vender para o Barcelona, ele ganha mais 5%. Todas as transações feitas com esse atleta, o clube vai ganhar. Isso não acredito que seja uma forma de proteger, mas uma forma de bonificar o clube que formou o atleta. Que investiu no atleta. Isso. Então, Rogério, se um clube não paga a multa de um jogador, ele pode sair e jogar em outro clube sem precisar pagar nada? Se o clube, na verdade, se o clube que ele está jogando... Isso. É que, na verdade, a cláusula indenizatória, o clube vai receber e não pagar. A multa do atleta, no caso, seria o salário. Para o atleta... Para o clube que... Vamos falar aqui do Santos, que a gente não falou. Apesar que eu falei do Neymar, né? Se o Santos está com o João Schmidt jogando lá, o Santos não tem que pagar multa nenhuma para o João Schmidt. Ele tem que pagar o contrato, tanto a verba trabalhista quanto o direito de imagem. Se ele estiver pagando, o jogador vai ficar até o final do contrato. Tá, deixa eu reformular a pergunta. É assim, eu tô jogando no Santos. Eu tenho um contrato para ser cumprido. Aí eu não quero mais jogar no Santos. Eu quero jogar no São Paulo agora. Tem uma multa que eu preciso pagar para rescindir o contrato. Sim. O São Paulo pode me escalar para jogar mesmo se eu não pagar a multa para o Santos? Não. Na verdade, o que vai acontecer? Se você não pagar essa multa, né? Já para deixar bem claro aqui uma situação, a Lei Pelé, a nossa legislação aqui, ela prevê que o atleta é solidário nessa cláusula, tá? Então, assim, o atleta tem que tomar cuidado. É muito difícil você ver um clube cobrando o outro clube e o atleta. Normalmente ele vai cobrar só do clube, claro. Mas, para que fique claro, o atleta é responsável solidário na cláusula indenizatória. Então, nesse caso que você falou, foi para o São Paulo. O São Paulo não pagou, o atleta é responsável solidário. Ele, se o Santos quiser cobrar dele, o Santos vai ter direito. Então, se é um atleta que ele sabe que tem muito dinheiro, o atleta está melhor do que o São Paulo. Ele cobra dos dois. Quem conseguir pagar primeiro, ok. Mas nesse caso, o que acontece? O atleta, ele vai ter o vínculo federativo dele junto ao Santos. Né? Ele tem um contrato em vigência com o Santos, que ele está no BID, que é o Boletim Informativo Diário, que está lá na CBF. Só pode jogar o jogador que estiver no BID, tá? O contrato está tudo ok, só que não registrou o jogador na CBF. Ele não pode jogar. Ele só vai estar apto quando ele estiver registrado no BID. Quando o nome dele aparecer no BID. Antes disso, ele não pode jogar, independente se o contrato estiver tudo ok, se o clube pagou a cláusula para outro, ou se a transferência foi de graça. Só pode jogar a hora que ele estiver regularizado. Então, assim, para regularizar nesse caso, o Santos vai ter que dar baixa no contrato. E enquanto o Santos não receber,
ou se for parcelado, pelo menos a parcela ali que teria que honrar, ele não vai liberar, não vai dar baixa no contrato. Então vai falar assim, não, a hora que você pagar o que você deve, ou se for a multa, o valor total, tá, que eles negociam hoje em dia. Hoje em dia não, mas eles negociam esse valor. O clube coloca a cláusula lá em cima, e aí quem quer comprar negocia. Olha, é X, eu quero pagar 70% de X. Se for bom para todo mundo, fecha negócio. E para o jogador também, né? O jogador tem que querer ir. Então não tem como o jogador ir para outro clube enquanto não der abaixo no contrato dele nesse. Porque ele vai ter que sair do bid no Santos para depois entrar pelo São Paulo, entendeu? Ele sai e entra no São Paulo. Né, a transferência ali. Entendi. A troca. Não existe limite para quanto um atleta pode ganhar, um jogador de futebol. O jogador de futebol, não existe limite. Prova disso é o Cristiano Ronaldo e o Neymar lá na Arábia. Tá? Algo muito legal que já tem algum tempo que tem acontecido no futebol é na Europa, que eles fizeram um fair play financeiro, então foi feito de forma gradativa nos últimos 3 anos. O clube poderia gastar, nós estamos em 25, 24, em 23 o clube poderia gastar até 90% do que ele arrecada em transações e salário de jogadores e comissão de empresário. Eu estou falando empresário aqui, mas só para que fique claro, tá? O termo técnico seria intermediário, tá? Mas é que popularmente é conhecido como empresário. Então ele poderia gastar até 90%. Em 2024 até 80% e agora chegou no teto que é 70%. Então os clubes hoje europeus, com base no fair play financeiro, eles não podem gastar mais do que 70% do que eles arrecadam. Então assim, o clube arrecadou 1 bilhão, ele vai poder gastar 700 milhões. É que assim, se você pegar um Real Madrid, o próprio Manchester United, que é um clube que nem está tão bem nas competições, faz tempo que não ganha algo, mas é um clube que arrecada muito. Então, esses clubes que arrecadam muito, eles vão poder gastar, todos os clubes, eles vão ter um valor maior que os outros, mas eles podem gastar até 70%. O Manchester City já foi punido, se não me engano, ficou 2 vezes fora da Champions League em razão disso, tá? Porque extrapolou o fair play financeiro. Olha só. Então, assim, lá as coisas acontecem de verdade. Tá? Aqui você vê clube não pagar jogador e contratar outro por preço maior. E o cara que está lá, que receberia 100 mil, sem receber, vendo chegar outro por 1 milhão. Que talvez também não vai receber também. Então, assim, o City foi punido, acredito que 2 vezes. E agora também, isso é recente, tá? Acho que foi ontem. O Mbappé conversou com os empresários dele, com os agentes dele, e eles estão cobrando do PSG um valor e que, se não for pago, eles também querem que a UEFA proíba o PSG de jogar Champions League, que é a competição principal deles. Né? Agora, aqui no Brasil, se o clube tiver condições, não tem, né? Mas se tiver condições, quiser pagar 20 milhões para o atleta, paga. Não tem uma proibição, não tem um teto. Que é uma coisa que acontece na NFL, na NBA, que é algo bem legal, né? Que você tem um teto de salário. Então, claro, é um teto gigantesco, mas é um teto. Então, assim, você consegue equilibrar. Um time tem vários jogadores ali com salário médio, o outro tem 2 com salário muito alto e vários com salário baixo. Cada um vai adotar a sua estratégia. Eu acho que foi pelo Tampa Bay, o Tom Brady diminuiu o salário dele porque ele queria um time competitivo, ele queria trazer o Gronkowski para jogar, que era o cara que ele confiava para lançar as bolas mais de segurança. Então, ele reduziu o salário dele, trouxe o Gronkowski para o time e foram, inclusive, campeão do Super Bowl com isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pergunta bastante interessante, vamos dizer assim. Qual é o maior erro que os clubes cometem ao assinar contratos com jovens promessas? Pergunta bem interessante essa, tá? Estava falando da FIFA, né? Da questão do primeiro contrato. Assim, os clubes hoje, eles
tem essa questão do scout, tem estatística, tem tudo. A gente tem o PSTC aqui, que tem o olheiro que anda o Brasil, vê jogadores. Só que o futebol é como qualquer esporte, você não tem a certeza de que o atleta vai performar. Então, assim, isso é um risco. Só que, conforme você faz um estudo maior ou menor, você vai ter mais ou menos risco. Se você sabe que o atleta é bom, que ele desempenha, você já viu várias vezes, você vai contratar. E isso é uma questão daí que não é do direito, tá? É um erro que aí vai depender de quem está na profissão ali, do olheiro, e vai ver se o atleta é bom ou não, se o atleta desempenha ou não. Agora, os clubes, o que acontece? A partir dos 16 anos, os atletas já podem firmar o primeiro contrato profissional. E aí tem clubes que têm atleta desde os 12 anos, né? Na hora de firmar o primeiro contrato, às vezes o clube prefere... Ele pode firmar a partir dos 16, mas pode prorrogar até os 20. Então, ele pode continuar com um contrato de base ali, né? Com um contrato não profissional. E aí, o clube pega e opta por não firmar esse contrato de trabalho. Fala, vamos esperar mais um pouco, porque daí ele arca só com as despesas, o valor é bem menor. Aí esse jogador vai bem na base ali, destrói, e outro clube se interessa. Outro clube se interessa, pode pegar e tirá-lo. Eu acho que foi até o caso do Vitor Roque no Cruzeiro, quando o Atlético levou. A multa desse contrato não profissional, a multa do contrato de formação, ela é 400 vezes o valor o valor médio que o jogador receberia ali, né? A despesa do atleta. Então, é uma despesa bem mais baixa. É um valor de 400 vezes. A multa de um contrato de formação é baixa. Então, qualquer clube pode ir lá pagar a rescisão e trazer esse jogador. É muito difícil ver isso também, porque é baixo, mas você não vai gastar milhões para trazer um jogador de base para base. Né? Vai depender de cada situação. Mas os clubes muitas vezes fazem isso. Optam por continuar com um contrato de formação ao invés de um contrato profissional. E aí o clube perde esse jogador porque a multa dele é muito baixa, né? Então, esse é um erro. Uma situação que aconteceu com o São Paulo, acho que foi com o Éder Militão, a FIFA previa esse primeiro contrato com 16 anos e a nossa legislação também. Com 16 anos você pode fazer o primeiro contrato especial de trabalho esportivo. A Lei Pelé fala em 5 anos. Ia dizer falava, mas ela ainda fala em 5 anos o primeiro contrato. O São Paulo foi lá e fez 16 anos, vou fazer um contrato aqui de 5 anos, porque é um jogador promissor, já conheço, está na minha base há muito tempo e eu sei que esse cara vai vingar. Fez um contrato de 5 anos. Eu estou te falando o Éder Militão, mas não é certeza, tá? Eu acredito que tenha sido ele. O que acontece? Fez esse contrato de 5 anos. Quando deu ali 2 anos e meio, acho que o Porto se interessou. E aí vira uma brecha. Fala, mas espera lá, porque é o primeiro contrato profissional dele? Sim. Não, mas então não é 5, é 3. Mas a Lei Pelé fala em 5. Mas a FIFA fala em 3 anos. Então, o Porto olhou... Se o Porto ou qualquer outro clube quisesse entrar na FIFA, o próprio agente do jogador fala, ele tem um contrato aqui de 5 anos, mas esses 2 anos são nulos. Porque o primeiro contrato só pode ser de 3. Mas a legislação brasileira prevê uma coisa. Ok. Aí ele vai discutir na justiça e dificilmente vai ganhar. O que determina a FIFA é que o primeiro contrato é de 3 anos. Para resolver tudo isso, essa lei que veio agora, a Lei Geral do Esporte, ela fala que o primeiro contrato profissional do atleta será de até 3 anos para jogador de futebol e até 5 para qualquer outra modalidade. Ou seja, isso é uma situação que a própria FIFA fez a gente alterar a nossa legislação. Ou não de forma obrigatória, mas em razão do regulamento que ela tem, a gente precisou se adaptar. Então, que foi a mesma coisa que a Lei Pelé precisou se adaptar na questão do passe, que antigamente a gente falava de passe. E hoje em dia não existe mais passe, não fica preso a um clube. Então, o futebol nacional precisou se adaptar. Então, hoje em dia, o primeiro contrato do jogador é de 3 anos. Se o clube fizer um contrato de 4, esse último ano não vai ter validade, entendeu?
E acredito que ainda tenha clubes que façam com base na Lei Pelé, não se atentou à questão da FIFA, a questão da Lei Geral do Esporte e faz um contrato maior do que 3 anos. É um erro. Doutor Rogério, responda para nós. Jogador manda no clube? Não deveria mandar. Né? Não deveria mandar. Em tese, os jogadores são todos funcionários do clube, estão ali para prestar um serviço e não deveria mandar. Mas quando você pega um clube você pega um Neymar da vida, que chega com o status de super craque, um cara que é o maior artilheiro da seleção brasileira, que rodou na Europa e foi muito bem lá. Depois teve as lesões, foi para a Arábia, mas é um cara que, assim, você pode discutir o extracampo dele. O talento dentro de campo é inquestionável. Ele chega no Santos... E o marketing que ele traz, né? Não, o Santos, se não me engano, acho que foi para primeiro em número de seguidores no Instagram. É algo assim, surreal. O que acontece? Ninguém parava para ver jogo do Santos a não ser o santista. Hoje em dia, o cara fala, opa, quero ver o Neymar. Entendeu? Então a pessoa vai assistir. A marca quer estar no Santos. A própria Superbet, não é a Superbet, é uma marca de Londrina. Vale Sorte, que está patrocinando o Santos. Uhum. Ele aumentou o patrocínio sem ter previsão contratual. Só de ter trazido o Neymar, não, já negociou, a gente quer aumentar, vamos aumentar o valor do patrocínio. Porque o que o Neymar traz de imagem para o Santos é absurdo, assim. Uhum. Então, não deveria, mas eu falar para você que é um cara que não manda no clube, eu acredito que eu estaria mentindo, tá? Uhum. Não posso afirmar, não estou no dia a dia do Santos, mas é um cara que eu acho muito difícil ele falar assim, hoje de manhã eu não vou treinar porque eu não estou bem. Alguém vai falar, me dá um atestado aí. Eu acho muito difícil, tá? Eu não acredito. E aí também tem situações de clubes que ficam muitos anos com o mesmo elenco. O Flamengo está com o mesmo elenco há muito tempo. Então aí você vai criando... Eu não gosto desse termo, tá? Mas você cria uma panela ali de jogadores que nada mais é que jogadores que têm mais afinidade. Se você for no mercado, tem os funcionários que têm mais afinidade. Em todo lugar vai ter isso. Uhum. Não quer dizer que esses caras vão derrubar o outro, vão fazer algo nesse sentido. Mas eles têm mais afinidade. E aí, quando você tem mais afinidade com alguém, você quer estar próximo às pessoas. Uhum. A mesma coisa no campo. Eu quero jogar com esse cara e não com o outro. Mas assim, não que ele vá mandar. Professor, coloca aquele lá, senão eu não jogo. Uhum. Acho difícil. Agora, se a gente fala de um status Neymar, o próprio Ronaldinho Gaúcho, que eu dei exemplo do contrato, o cara chegou e falou, olha, eu quero 2 noites por semana. O Flamengo, isso está em cláusula contratual. Talvez o Flamengo tenha falado, não, a gente aceita. Não participei da negociação. Às vezes ele falou, aceita, então coloca no contrato. Porque depois eu posso ir para a noite e vocês quererem... Falar que eu não posso. Exato. Um contrato pode proibir um jogador de dar entrevista sem autorização do clube? Assim, o clube normalmente ele vai... ele tem toda essa parte, né, que vai cuidar da imagem do clube e do jogador, e o contrato pode prever essa proibição, tá? É que na prática o clube quer saber para onde ele está indo dar entrevista. Não vai dar entrevista num canal pornô, vai denegrir a imagem do clube. Uhum. Vai falar, não vai. Agora você vai para um canal de entrevista aqui contigo, ou no Danilo Gentili, o clube simplesmente vai dar o ok e o atleta vai participar. Pode haver previsão contratual, sim, mas acho difícil o clube proibir se for uma entrevista normal, tá? Só uma coisa, o que muitas vezes o contrato vai ter... a questão de entrevista. Você não vai chegar, poxa, eu jogo no Corinthians, eu vou lá dar entrevista com um moletom verde, entendeu? Com uma calça verde. Normalmente, até já tem essa cláusula, porque daí o jogador vai dar entrevista com o uniforme do clube. Uhum. Tá? O que acontece o jogador tem o uniforme do clube, mas falar do Lucas, o São Paulo é New Balance, o Lucas é patrocinado pela Adidas, ele vai com o uniforme do clube, moletom, o agasalho do clube e o tênis dele da Adidas, não tem problema. Agora ele também não vai tentar evitar ir com tênis
verde, que o Palmeiras é rival, ou com tênis que tem o símbolo do Corinthians, algo nesse sentido. Assinei um contrato com o clube. Aí eu coloquei lá que eu vou ganhar 10 mil reais por mês. Mas de repente eu comecei a me despontar. Não, sou artilheiro do campeonato. Eu posso no meio do contrato falar, ó, vamos rever esse contrato aí, mesmo que eu já tenha assinado. Eu quero ganhar mais. Se eu não ganhar mais, eu tô indo embora e tô livre das multas, não quero nem saber. Sim, o contrato ele pode ser revisado a qualquer momento. Uhum. Não quer dizer que ele não deverá ser cumprido. Então, mais uma vez, isso demonstra a necessidade do jogador estar bem assessorado. Tá? É interessante uma assessoria jurídica nesse sentido, para ele entender o prazo do contrato, para ele entender que se ele despontar, como você mencionou ali, ele vai ter que cumprir esse contrato na integralidade, independente de qualquer situação. Ele pode chegar, ganha 10 mil. Ó, eu fui artilheiro aqui, o Real Madrid está me querendo. Quero que vocês aumentem meu salário para 100, senão eu vou embora. Fala, a gente não tem condição de aumentar, e se o Real Madrid quiser te levar, ele paga a sua multa, que é 100 milhões. Então, assim, pode revisar o contrato? Sim, pode revisar o contrato a qualquer momento. Mas ele não pode obrigar que o clube aumente o salário dele em razão de um desempenho que ele tem. Por isso que hoje, se você pegar contratos aí de jogadores, vai ter lá um goleiro. Bonificação por ficar uma partida sem tomar gol. Bonificação por ser o goleiro menos vazado. Existem vários tipos de bonificações que isso vai aumentando no salário do jogador. De campeonato é comum, tá? Ganhou o campeonato ganhar o campeonato estadual, chegar na semifinal da Copa do Brasil, algo nesse sentido. Isso pode ter em um atleta ou não, pode ser algo combinado também no início do campeonato ou não, mas interessante que esteja documentado, se não tiver no contrato, que esteja documentado de outra forma. E aí, só que isso é uma bonificação. Então, ele vai ter direito de receber. Se o atleta fizer 10 gols, ele vai receber 20 mil. Se ele fizer 20, ele vai receber 50 mil. Se ele fizer 30, ele vai receber 100 mil. Tem que estar no contrato, senão ele não vai ter esse direito. Isso não, a performance dele não dá o direito dele exigir uma renovação de contrato. Tá? Uma renovação não, uma revisão de contrato. E nem mesmo a renovação. Tá? Isso aí é só algo que ele vai utilizar como forma de, na renovação, pedir um aumento. Uhum. E como que os clubes podem se proteger, de repente, de um atleta que está tentando forçar uma rescisão de contrato? Isso aí, o clube ele pode fazer avaliações temporárias, ver como que o jogador está indo, como que era o desempenho, como que está sendo o desempenho. Ele pode conversar. Se ele vê que o atleta, hoje em dia, é tudo analisado, né? Os clubes têm dados de tudo. Então, no treino, nos jogos, se você vê aquele parecido com o sutiã que os atletas usam, aquilo lá, o GPS vê tudo que o jogador correu em campo. Então, assim, começou o ano, o cara estava correndo 10 km por jogo, 12 km por jogo. Agora ele recebeu uma proposta correndo 5, 4. Se o clube vê que ele está fazendo corpo mole, havendo previsão legal disso no contrato, ele pode começar a dar uma advertência para o jogador, depois ele dá uma multa, algo nesse sentido assim para o jogador entender que ele precisa cumprir com o contrato. Embora o clube tenha o departamento médico e tal, se um jogador finge uma lesão durante o jogo e aí descobre-se que não tinha nada, ele pode ser punido. Da mesma forma, ele pode ser punido, e aí não precisa nem de previsão legal, tá? Isso aí o jogador simula uma lesão, vai ter um casamento do meu irmão aqui no dia do jogo, vou falar que tô lesionado, porque é uma falta ao serviço, né? Você deixou de trabalhar. Tudo bem, você fala que está lesionado, aí o clube vai lá, faz um exame, vê que você não teve nada, vê que você forçou, vê um vídeo seu dançando no casamento do seu irmão igual doido, assim, e fala, mas ele estava lesionado, falou que não conseguia nem subir no ônibus, por que agora ele está assim, no mesmo dia do jogo, sabe? Então, o clube consegue punir o atleta. É por isso que é interessante o atleta estar sempre bem assessorado. Porque, assim, numa situação dessa, ele vai conversar com o clube. Olha, aconteceu uma situação, eu gostaria de uma liberação aqui de um dia.
Muitos clubes, dependendo do jogo que for, às vezes você tem um reserva bom que vai substituir o jogador, ou às vezes até já é um reserva. Então, assim, dependendo da situação, o clube vai liberar. Qual foi o caso jurídico mais absurdo que o senhor já viu no futebol? Ó, o mais emblemático que eu posso falar que existiu no futebol, que isso aí qualquer pessoa que faça um curso, uma pós em direito esportivo vai ouvir falar, é o do caso Bosman, tá? Que foi o jogador que mudou o passe. Se você, talvez a gente tenha uma idade parecida, acredito que quando você era mais novo, você lembra de que as pessoas falam, o fulano tem o passe dele pertencente ao Corinthians, o passe dele pertence a tal clube. O que acontecia? Antes, o atleta tinha 2 vínculos com o clube. Esse vínculo federativo, então assim, o Corinthians foi lá e filiou ele está afiliado pela CBF para o Corinthians. E aí um contrato de trabalho de 3 anos. Acabou os 3 anos, o Corinthians falava, eu te pago, eu estava te pagando 50 mil, mas você não foi muito bem, eu vou te pagar 20 agora. Eu quero um contrato de 2 anos te pagando 20. O atleta fala, não. Fala, então vê quem quer comprar seu passe. O atleta ficava travado no clube, às vezes procurando outro clube que pudesse, que quisesse pagar o passe dele, para daí ele ir para esse outro clube. No caso Bosman, aconteceu isso. Ele jogava no clube, e aí o clube quis pagar menos quando acabou o contrato, ele não aceitou, achou outro clube, só que o clube não aceitava, assim, queria essa questão, que tinha que pagar o passe. Aí ele entrou no tribunal europeu, lá na União Europeia, fez esse pedido, em 1990 ele entrou, tá? A decisão só saiu em 95, se não me engano. Mas ele conseguiu a liberação, não só dele, mas daí de todos os atletas. A partir dali, todos os atletas eram livres, isso com base em um tratado europeu, que os trabalhadores poderiam transitar dentro da comunidade europeia. O advogado dele, com base nisso, fez esse pedido no Tribunal Europeu e conseguiu a liberação para que então ele jogasse em outro clube, independentemente dessa desvinculação dele ao clube, que ele saísse da federação. A partir de então, acabou o passe no futebol, desde 95. E aí a gente precisou se adaptar. Em 98 veio a Lei Pelé, e aí ela trouxe essas cláusulas indenizatória e compensatória. Então, como que é feito hoje em dia? Que muita gente fala da multa, a multa do fulano é tanto. Na verdade, é a cláusula indenizatória. E aí o clube faz o quê? A cláusula máxima para transação nacional é 2.000 vezes o salário, o clube vai colocar o máximo, é 2.000 vezes o salário. Então, e aí para internacional ela estipula um valor e também se o clube internacional quiser contratar, vem e paga. Só que isso é o valor total da cláusula. Mas o clube pega e negocia, como eu falei, vai chegar um outro clube aqui querendo contratar o meu atacante. Tudo bem, a multa dele para clube nacional é 300 milhões, eu sei que ninguém vai pagar isso, é muito difícil. Agora, nesse ano que a gente está tendo o Paulinho do Atlético Mineiro para o Palmeiras, recentemente, né, de 2, 3 anos para cá, que a gente está tendo negociações altas no futebol brasileiro. Antigamente, pagava 20 milhões num jogador de um clube para outro, aqui, nossa, pagou 20, 30 milhões. Então, assim, esse é um caso emblemático porque ele mudou a história do futebol. Ele extinguiu o passe, sabe? E então, é uma situação que qualquer pessoa que faça uma pós em direito esportivo vai ouvir falar. E tem uma situação, não sei se pode dizer engraçado, mas que o Leandro Damião, quando entrou com uma ação contra o Santos, porque não estava recebendo, não recebeu 3 meses de salário, aquela para rescindir, poxa, Leandro Damião já tinha jogado no Internacional, ele estava 3 meses sem receber, mas era um salário de mais de 300 mil. Ele entrou no Justiça do Trabalho e pediu justiça gratuita. E aí ele precisou indenizar, pegou uma multa lá e precisou pagar um valor ainda para a justiça. Essas transações milionárias que têm acontecido no futebol brasileiro, o senhor atribui a chegada das SAFs nos clubes?
Em parte, sim, tá? Em parte, sim, porque se você pegar o Cruzeiro, agora que virou SAF, contratou muita gente, foi contratando muita gente, tanto para o elenco titular quanto para o reserva. O Botafogo montou um elenco ano passado para Libertadores, que ele não seria capaz de montar enquanto associação, pelo menos não nos próximos 10 anos, tranquilamente. Então, a SAF veio e colocou dinheiro. Por isso, se faz necessário, talvez, o fair play financeiro no Brasil. Mas tem o caso do Palmeiras, que não é uma SAF, mas que vendeu o John para o Red Bull Bragantino por um preço bom, por ser transação nacional. Vendeu o Estevão para o Chelsea, vendeu o Endrick para o Real Madrid. Fez muito dinheiro. E aí trouxe agora o Paulinho por um preço elevado, trouxe o Vitor Roque da Espanha, que também, embora não esteja performando tanto, mas é um atacante que quando saiu do Atlético Paranaense era promessa. Tanto é que saiu para jogar no Barcelona. E é um jogador que a qualquer momento faz 2 gols aí, volta a fazer gol e ninguém segura mais. Então, assim, o Palmeiras é um clube que não é uma SAF, mas que tem contratado. O Flamengo também. No caso do Flamengo, aí a gente volta para aquela questão profissional. O próprio Palmeiras, agora com a Leila, a questão profissional. Diferente de outros clubes, tá? Que é como se fosse um clube associativo aqui qualquer, o IAT, que você tem o presidente que vai lá ficar rodando, ele escolhe quem ele quer ali para os cargos e tal. E que não é uma... Não fazendo crítica aos presidentes desses clubes, mas que não é algo profissional. Tá? Agora, o Flamengo com o Bandeira, ele passou um aperto ali, montou elencos reduzidos, né, em questão salarial, reduziu, pagou todos os débitos, deixou o clube no verde, e aí o Flamengo tem um potencial imenso. Eles chegam a comparar com clubes europeus, assim, de arrecadação, pela quantidade de sócios e tudo. Então o Flamengo tem muito potencial de arrecadação. E aí, trabalhando no verde, você consegue fazer muita coisa. É claro que, assim, novamente, questão profissional. Você vai, consegue, uma pessoa mantém o nível profissional, só que parece que essas últimas gestões já começam a trazer gente com preço alto, gente que talvez não vai performar, gente que vai estar vou ter 2 laterais direitos pagando 1 milhão para cada. Mas você vai arrecadar isso sempre. Porque é um erro dos dirigentes. Às vezes eles contratam contando com o dinheiro da Libertadores. Eu vou chegar na final da Libertadores, eu vou ser campeão, Libertadores dá tanto de premiação, a Copa do Brasil dá X de arrecadação. Mas espera lá. Sai na primeira fase. E aí? Que foi um problema também para o Palmeiras no ano passado. Sim. Que o Palmeiras saiu, acho que nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. Você perde a Copa do Brasil, dá muito dinheiro, né, conforme você vai passando de fase. E você perde uma bilheteria. O Palmeiras coloca ali 40 mil pessoas por jogo. Você pega um ticket médio de mais R$100, isso aí dá muito retorno. O Dr. Rogério não vai poder falar muito, tá? Nós vamos convidar aqui o CEO do Londrina Esporte Clube, né, que agora pertence a uma SAF. Fala para nós um pouquinho, Dr. Rogério, sobre a SAF do Londrina. O CEO hoje quem está lá à frente do Londrina é o Paulo Assis. Um ótimo profissional, trabalhou na América, trabalhou no Cruzeiro, tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu estou no Conselho do Londrina, sou secretário hoje do Conselho do Londrina. Então, assim, participei de muitas negociações da SAF. Tá? Essa não foi talvez a única proposta, mas foi a que de fato veio no papel documentada, que veio de uma pessoa do futebol, que é uma pessoa que tem muito conhecimento. Quem hoje é o dono da SAF é o Guilherme Belintani, que foi presidente do Bahia. Foi presidente do Bahia por 6 anos, né, 2 mandatos. Foi ele quem preparou o Bahia para trazer o Grupo City. Então, você pensar que o Grupo City veio para o Brasil e não está nem no eixo Rio-São Paulo e nem no mais próximo, que seria talvez Rio Grande do Sul e Minas... O pessoal vai achar que eu estou louco, né? Pô, Rio Grande do Sul não é do lado, mas é onde tem clubes fortes e é da região sul aqui. Porque o cara fez um trabalho muito bem feito. Então, assim, o Guilherme é uma pessoa que conhece muito do futebol. Eu tive a oportunidade de conversar com ele.
as ideias dele, assim... Convida ele aí para vir para cá. Eu falo com o Paulo, cara, acho que ele vem, nossa, ele tem muita coisa para falar de SAF, de futebol. Legal. Mas a ideia dele, assim, da questão do jogo, porque a gente talvez ali, eu tô no conselho, mas às vezes você torce pro clube, você quer um negócio, o cara vem com uma ideia de fazer o jogo, fazer o... Gestão mesmo. Isso. Tem o match day, né, o dia do jogo ali, que ele falou isso, eu não quero... que o torcedor, o jogo é às 4, eu não quero que o torcedor chegue às 3h30, assiste o jogo e vai embora. Eu quero ter um estádio bom, né, que acomode bem as pessoas, que a pessoa possa vir com a família, com a esposa, com o filho, tem um lugar para a criança brincar, tem um lugar para ele sentar ali antes do jogo, que ele chega 2 horas da tarde aqui, o filho vai estar brincando ao lado dele, a mulher vai estar junto, ele pode tomar uma cervejinha, um refrigerante, comer algo, da qualidade, entendeu? Tem torcedor que fala, mas não aconteceu... Não vai acontecer do dia para a noite, mas ele está mudando. A gente viu agora o VGD foi liberado. Está tentando trocar, já tinha mandado para a CBF o pedido, você tem que comunicar onde vai ser o jogo. Salvo engano, são 72 horas para você comunicar a troca dentro da mesma cidade. Então, como era o Estádio do Café, já foi solicitado para a CBF. A gente está aqui agora, eu nem sei se conseguiu a troca para tentar estrear no campeonato na Série C, já no VGD, que muitos torcedores querem, é um estádio no centro. Então, assim, a SAF, como diz, participei de negociações com ele, é um contrato extenso, existem várias coisas, é um tema à parte para você falar de fato, tem a questão tributária, né? Porque a SAF é tanto diferente da associação, que você não tem, né, que seria isenta, como de uma sociedade anônima comum, porque ela também vai ter uma carga tributária menor. A SAF, eu acredito que para a grande maioria dos clubes brasileiros é o futuro, tá? Vai ser difícil você pensar em futebol daqui a 10 anos sem que pelo menos 90% dos clubes sejam SAF, por questão da profissionalização. Quem entra na SAF, cara, não entra, eu vou comprar o Londrina porque eu amo Londrina, ou só por isso. Não, você entra porque você quer fazer dinheiro. É business, é negócio. É negócio, entendeu? Então, o Maringá chegou na final do Campeonato Paranaense. Tem o João lá, que é um cara que faz um baita trabalho no Maringá, é o dono do Maringá. Acabou de vender 2 jogadores, acho que já estava vendendo o 3º jogador, porque tem que fazer negócio. Você tem que receber de algum lado para poder pagar o salário dos jogadores. Então, assim, o Maringá está com um time muito forte para a Série C, porém já começou a desfazer de alguns jogadores. Então, assim, se você perguntar pro João, talvez ele não quisesse vender esses jogadores, mas você precisa. Para quê? Para estar com o salário em dia. Então, na SAF, você vai ver que é mais difícil atrasar salário, tem uma gestão mais profissional, sabe? E aí, são várias situações, assim, que eu acredito seja o futuro. Um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, talvez demore mais, porque são clubes que arrecadam muito, embora ainda tenha muita despesa. Corinthians bateu casa de 2 bi de dívida, São Paulo 1. São clubes que a receita é muito alta, então você consegue trabalhar. Mas eu acredito que no futuro aí muitos clubes vão estar virando SAF e torcer para o Boca Juniors e para o River Plate demorar para virar, porque se esses caras virarem SAF, trouxer investidor aqui com a paixão que o argentino tem por futebol, com o estádio do River agora lá, acho que comporta mais de 80 mil pessoas, é algo assim que vai ser difícil competir com eles. Quando um jogador ele é convocado, ele recebe alguma premiação, algum valor, algum dinheiro pela convocação? Pela convocação em si, ele vai receber mais a visibilidade, né? Ele foi convocado para um jogo das eliminatórias. Tanto que o comentário popular é que quem convoca é o empresário, né? Para o jogador ganhar visibilidade e aí esse jogador pegar e ir para um clube maior. Se a gente falar um pouco para trás, acho que 2014, tinha o Afonso Alves. Ninguém sabia quem era aqui no Brasil. Nossa, onde esse Afonso Alves jogou? De repente foi na seleção, foi em 2 convocações, já conseguiu um clube melhor. Aí o comentário popular, tá vendo? Foi o empresário que levou. Mas assim, não é essa situação, tá? Mas quem convoca é o técnico mesmo. Quem convoca é o técnico. Ele tem essa autonomia, tá até
regulados na CBF. Quem escolhe todos os jogadores é o treinador. Tá? Isso aí, vão falar diferente. Mas você, assim, se a gente pegar... não é o treinador que convoca, é o empresário, é não sei quem. Mas o Diniz vai faz uma convocação. Aí ele sai e entra o Dorival. A grande maioria dos jogadores vão ser os mesmos. Entendeu? Vai ter um ou outro que vai mudar. Ou seja, tem aqueles que são os mesmos, que é meio que unanimidade, todo mundo... Não dá para você pensar numa seleção brasileira sem pensar no Rodrigo e no Vini Júnior, que são atacantes do Real Madrid, no Rafinha, que está no Barcelona, no Alisson e no Ederson do City, que são dois goleiros que estão jogando Premier League há algum tempo, já em alto nível. Então, o Marquinhos, que está no PSG, embora tenha torcedores que não gostam, mas hoje, zagueiro é um dos melhores que nós temos. Então, assim... Não vai chegar um treinador e vai mudar 23 jogadores. Isso não vai acontecer. Então, metade ou mais da metade, normalmente, vão ser os mesmos jogadores. Tá? Só que quem convoca é o treinador. Isso aí, com toda certeza. Legal. Galera, bastante assunto, né? Gostaram? Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Tá? A gente falou de um assunto que é paixão nacional. A gente podia ficar aqui a tarde toda conversando, né? Agradecer mais uma vez, Dr. Rogério, pelo tempo dele. Tá? Eu que agradeço. Foi muito, muito legal saber de muitas coisas aqui que eu também não sabia. A galera de casa eu acho que também não sabia. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, Conta Pra Nós. Agradecer mais uma vez o nosso patrocinador oficial, a Rendiquis, né, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. Tchau e até o próximo episódio. Valeu, Dr. Rogério. Obrigado. Valeu. Obrigado, Marcelo.